Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada de hoje, nosso programa. E vocês tenham, assim, muitas dicas, muitas coisas bacanas, porque o assunto hoje é bem diferente. Eu, particularmente, não tenho conhecimento, vou ficar conhecendo agora. E eu tenho aqui comigo dois amigos queridos, que é o Juliano. Olá. E o Danilu, marido, coisa mais linda do Saudações mundo. élficas. E eles vão falar sobre a Jurema Sagrada. Ju, o que é a Jurema Sagrada? Jurema Sagrada é um culto que nasceu Ele é muito forte na região nordeste do país e ele nasceu com os indígenas, né? Com os povos originários na região lá na época dos Incas, os Maias. Foi se difundindo ali para o Brasil antes da colonização do Brasil. Então tudo começou com os indígenas e hoje a gente tem isso muito forte por conta também da mistura com o catolicismo popular, com a pagelança indígena e também o espiritismo, né, incorporação e tudo mais. Então a Jurema Sagrada é um culto que já vem há muito tempo sendo trabalhado na região Nordeste e hoje tem se difundido bastante na região Sudeste, Sul e até outros países também da América Latina. Que legal. E o que a gente vai, o que mais você pode contar, como se trabalha, como é? A Jurema, hoje, ela tem se difundido de uma forma muito grande, tem ganhado muito espaço por conta dos benzimentos e das ervas. Então, muita coisa dos antigos, né, aquelas benzedeiras, raizeiras, né, os herveiros, eles trabalhavam muito com essa parte na Jurema Sagrada. E o culto Jurema Sagrada também é conhecido como culto catimbó, justamente porque ele vem de catimbar, que é cachimbar. Tanto que um dos elementos que a gente tem na Jurema Sagrada muito forte é o cachimbo. E ele é feito normalmente de uma madeira que a gente chama de pau sagrado, onde cada madeira tem a sua energia específica e se trabalha também os fumos específicos para isso, para que seja trabalhado levante, descarrego, trabalhos espirituais, não só das pessoas, mas também das entidades. Cada pessoa tem a sua árvore sagrada ou todos vêm do mesmo, o cachimbo é igual para todo mundo? A Jurema Sagrada em si, ela vem do culto ao espírito vivo da árvore da Jurema, que é a acácia. Então a gente já começa a entender ali a questão da Jurema em si por conta da árvore e não a cabocla Jurema. A gente entende que a cabocla Jurema ela é encantada na árvore da Jurema. Só que existem outras árvores que são sagradas dentro do culto. Então a gente tem a Jurema preta, a gente tem a Jurema branca, tem o angico, tem o ipê roxo, tem a emborana de cheiro, tem manacá, pau-ferro. Pau-tenente. Nossa, tudo árvore que eu nunca vi, acho. Ou já vi e não sei o nome. Na verdade, acho que você já deve ter visto, mas não sabe o nome. Não sei o nome, é verdade. Aí só o ipê roxo que você falou. O ipê roxo é uma das árvores sagradas também. A aroeira também. A aroeira a gente utiliza muito na magia, né? Sim. Fazer varinha. E a gente tem também dentro da aroeira, tem a aroeira branca e a aroeira brava, né? Uma serve para cura especificamente dentro da Jurema e a outra trabalha já o lado da esquerda da Jurema Sagrada também. Tá. Eu não conheço nada e quero participar. Quero conhecer mais, quero participar. Por onde eu começo, o que eu faço? Primeiro visitando um terreiro de catimbó, que isso é muito importante, para entender se a dinâmica do terreiro, né, daquele culto se adequa à sua rotina. O que você vai entender ali se de repente é o seu chamado dentro da Jurema Sagrada? A sua ancestralidade. Porque você vai entender se você tem antepassados que foram herveiros, raizeiros, benzedeiras, indígenas, ou até mesmo negros, porque o culto da Jurema abraçou também a magia africana, a magia europeia. Então tudo isso acabou sendo difundido dentro da sua ancestralidade. Quando você entra ali, você se identifica, né? Eu falo que a Jurema ela acaba tocando o coração das pessoas, no sentido de você falar, é como se eu tivesse visto isso antes. E como se fosse um déjà vu. Como se fosse um déjà vu, exatamente. E é muito interessante, porque você vai se identificando com tudo aquilo. Você vai lembrando coisas que sua avó falava para você, coisas que de repente faz muito sentido dentro do seu coração. E ali você vai entendendo dentro da caminhada espiritual, porque a Jurema também, ela tem seus dogmas, tem as suas diretrizes, né? Assim como no Candomblé também tem, né? Que a questão é a hierarquia e tudo mais. Então isso tudo vai te dando ali um foco muito grande em relação ao que você quer direcionar dentro do culto. Então eu tenho um pé, porque minha bisavó
era índia. Ah, então deve Meu ter. avô herveiro e a minha avó bruxa e benzedeira. Então não é à toa que você é bruxa. Tem um monte de pé aí. A gente fala que Meu os avô juremeiros... fazia as garrafadas, fazia as Sim. coisas com as ervas. Ele... A gente costuma falar que os juremeiros, eles são bruxos da natureza mesmo, né? São feiticeiros da natureza. Vocês têm orixás ou não? Como é que é? Dentro da Jurema especificamente, do culto Jurema, porque é tudo direcionado por famílias, né? A Jurema, ela tem ramas também. Então, dentro da minha rama especificamente, a gente não cultua orixá dentro da Jurema Sagrada. Só que a gente não vai descartar, por exemplo, os negros que fizeram parte desse contexto, Oxóssi, por exemplo. isso, que trouxeram esse conhecimento para dentro do culto. Então, por exemplo, na Jurema Sagrada a gente vai ter um culto direto a caboclos, especificamente. Então, quando a gente vai falar sobre Jurema, o principal da Jurema é o caboclo ou a cabocla. Então, aquele caboclo de pena, ou aquele caboclo de couro, que de repente as pessoas têm mais identificação ali quando vai na Umbanda ou vai no Candomblé mais Angola, assim, ele vai se identificar muito com a Jurema por conta dessa ligação com os caboclos. E a partir dali, o caboclo ele vai direcionando toda a sua mestria, toda a sua espiritualidade dentro do culto. Certo. Então, eles usam ervas. Muitas. Vamos falar um pouquinho. Aí você falou do cachimbo, tem o cachimbo da cura e tal. Você tem um cachimbo e aí você vai colocando, vai direcionando as ervas para cada coisa? Isso. Também. Na verdade, assim, na Jurema tudo é magia. Então, se a gente entender qual que é a madeira daquele cachimbo e qual que é a erva que eu vou usar para fazer o meu fumo, eu posso direcionar um trabalho de cura ou eu posso direcionar um trabalho de levante, de prosperidade, de amor, né? Então, tudo isso é direcionado. Esse cachimbo específico aqui, ele é um cachimbo do Danilo, ele é um cachimbo de palmo fumbo e é um cachimbo utilizado muito para a esquerda, né? Então, nesse caso, para descarrego ou até mesmo algumas situações que precisam ser resolvidas no lado da esquerda. Sabe aquela esquerda que a gente tem de Exu e Pombogira? Na Jurema tem isso também, só que não especificamente direto com Exu e Pombogira. Tá. Muito usado também para fazer todos os tipos de magia, inclusive as mais pesadas. Então, é uma das madeiras mais... que a gente tem que ter um cuidado, inclusive. Sim. Para poder direcionar isso para alguém. Até para quando alguém chega, a gente tenta entender lá na nossa casa o porquê que a pessoa chega pedindo esse tipo de cachimbo justiça, né? Exatamente. com essa madeira. Então, a gente... Aquela coisa assim, né? Eu estou pedindo porque eu quero. Mas o trivial, assim, para quem está começando na Jurema Sagrada, que entra ou faz um batismo e recebe o direito de uso de cachimbo, porque dentro da Jurema também tem essa questão de você passar do mais velho para o mais novo, o direito de uso, é o cachimbo de Jurema Preta ou o cachimbo de Angico. O angico ele trabalha muito a resistência. É uma árvore que tem dentro da sua ciência, que a gente fala muito na Jurema, né? Não é axé, é a ciência, naquilo que a gente traz. A força da resistência das pessoas que viviam no sertão, sabe, que tinham dificuldades e tudo mais. Então, o cachimbo de angico ele retrata muito isso. E dentro de um trabalho inicial na Jurema Sagrada, o angico ele traz muito essa força, né, de você usar o seu cachimbo. Ele é um cachimbo resistente, ele não quebra com facilidade. Então, o segredo dali, na verdade, está além da madeira do cachimbo, as ervas que você vai usar para o seu trabalho. Certo. Quem fabrica o cachimbo? Normalmente são pessoas que têm ali o seu ateliê no Nordeste. Eu, por exemplo, encomendo de um irmão meu que mora em Paulista, em Pernambuco. Tá. Então, ele faz os cachimbos, é tudo manual. E aí, ele manda para mim. E, gente, ele é super... Mostra para aquela câmera. Olha como ele é grosso, né? A madeira, como é rústica, ela é forte, né? A gente tem aqui o cabo dele, né? O fornilho. Né? Aqui a gente coloca, então, o fumo, que é um fumo que nós, discípulos de Jurema, aprendemos a fazer o próprio fumo. A gente faz o nosso próprio feitio, usando as ervas que são para aquela função em específico, né? Que você precisa ali. E a gente nunca acende também o cachimbo em vão. Né? É que nem o caldeirão, a gente não acende Exatamente. Aliás, eu uno muito a magia do meu cachimbo com o meu caldeirão. Então, eu quero depois que o Ju fale sobre algumas outras entidades que são vindas dentro da Jurema, do culto de Jurema. E dá para entender essa coisa do cachimbo, cada cachimbo para uma coisa, porque eu tenho cada caldeirão para uma coisa. Sim. Sim.
Tem gente que consagra... Se o cachimbo é para magia negra, eu tenho o caldeirão negro. Exatamente. Sim, então, tem gente que consagra, até mesmo, não precisa ser dessa madeira especificamente, pode ser um cachimbo de Jurema preta, para trabalhar só com a esquerda. Tá. Então, assim, depende muito da atuação da pessoa, né? Quando a gente fala de ciência, a gente fala sobre os dons que ela traz também, o que se ela já tem um lado muito mais enveredado para trabalhar esse lado também. Legal. Né? Então, tudo isso, na Jurema é tudo muito dual, né? Tem o lado da direita e o lado da esquerda, tudo. Assim como o excesso de erva pode danificar o nosso organismo, né? Tem o lado da esquerda das ervas, tem o lado da esquerda dos trabalhos. Tá. Então vamos lá. O que você perguntou que você queria que ele falasse? Eu quero que ele fale também sobre quais... Você perguntou se tem os orixás dentro de Jurema, né? Na nossa rama a gente não trabalha, porque existem também outros tipos de espíritos que vêm atuar e nos ajudar nos nossos trabalhos, né? E aí eu gostaria de que o Juliano explicasse, né, quem são os mestres, mestras, os trunqueiros, né? E vai com ele. Dentro da Jurema a gente tem um entendimento sobre os deuses indígenas, né? Mas a gente não cultua, por exemplo, o Jaci diretamente ou o Tupã, né? A gente faz um direcionamento ali muito ao catolicismo popular, então a gente direciona muita coisa a Jesus, né, aos santos católicos, que a gente chama de semirombas, que são os avatares ali que passaram da roda das encarnações, não voltam mais. A partir daí a gente tem encantados de primeiro grau. Quem são esses encantados? Iara, Curupira, Saci. Então, dentro da Jurema tem esses encantados também que fazem parte desse panteão, né? E quando tem algumas obrigações, os juremeiros eles são apresentados a essas energias para desempenhar trabalhos na mata também. E tem os encantados de segundo grau, que são os mestres e as mestras de Jurema, que são pessoas que tiveram sua passagem aqui na Terra, ou seja, foram espíritos encarnados, mas quando eles partiram, ou eles tiveram algum contato com o indígena onde fez um ritual de encantamento, ou teve algum direcionamento dentro da espiritualidade para se encantar. Então, dentro da Jurema Sagrada, a gente trabalha com mestres e mestras que são encantados. E ali, cada mestre tem o seu elemento de encantamento. Então, pode ser uma árvore, pode ser um rio, pode ser um animal, né? Por exemplo, o caboclo cobra coral, que é o meu caboclo, ele é encantado na cobra coral. Então, quando ele vem atuar dentro da Jurema Sagrada, ele traz a força de todas as cobras corais. Porque ele foi encantado na intenção da cobra coral. Assim como existem outros caboclos que são ligados aos animais, pantera negra, onça pintada. São os animais de poder? Diretamente, não. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho esse caboclo, mas eu não tenho a cobra como meu animal de poder. Entendi. Meu animal de poder já é outro. Mas vocês têm também? Não tem um direcionamento. Tem. Essa parte do xamanismo, que inclusive é o que eu faço separado dos trabalhos de Jurema, né? Não tem esse vínculo com animais de poderes, com medicinas da floresta, essas coisas não entram dentro da Jurema, né? No culto catimbó especificamente, não. E vocês montaram agora, eu sei, a casa, né? Vai fazer 4 anos. 4 anos já, né? É uma casa que, a princípio, é uma casa de Jurema Sagrada, depois entrou a Umbanda, apesar da minha caminhada na Umbanda ser um pouco mais longa, né? Então, o direcionamento da casa é Jurema Sagrada, e aí meu preto velho falou, não, se tem Jurema vai ter Umbanda também. Aí, não tive como fugir disso, não tive como fugir disso, mas hoje eu tenho trabalhos separados de Umbanda e trabalhos de Jurema Sagrada. São cultos diferentes, então eu trato como diferentes. Certo. Então, dentro desse contexto ali, o culto a gira de Jurema ela é um pouco mais longa, porque tem todo um esquema que você segue com trunqueiros, que ele comentou aqui, que são os defensores, são os guardiões na Jurema Sagrada. Então, a gente tem Reis, Malunguinho, que inclusive saiu até como tema de escola de samba agora nesse carnaval. Né? Teve uma escola de samba que falou sobre Reis Malunguinho. Esse fio aqui... São Longuinho? Reis Malunguinho. Reis Malunguinho. Reis Malunguinho. Você falou de santo, falei assim. E o que significa esse? Aí o Ju pode falar melhor, né? Eu sou de Malunguinho, por exemplo. Esse aqui é um brajá, na verdade, né? Porque o Danilo ele é consagrado na Jurema Sagrada, então ele tem esse brajá para o mestre dele, que é Malunguinho. Tá. Né? Então, tem nas cores de Malunguinho. Aqui já desbotou, né? Depois de tanto usar, né? Soa bastante. Mas as cores são verde e preto justamente porque Malunguinho ele trabalha muito na defesa de situações. Quando a gente fala de Reis Malunguinho, a gente fala sobre uma dinastia de quilombolas.
Então, por isso que é reis Malunguinho, né? São vários reis que fazem parte de uma dinastia de quilombolas, né? E tem esse lado da cultura negra. E aqui é um fio de coquinho e olho de boi e olho de cabra, que na verdade esse fio aqui é um fio de esquerdeiro também para reis Malunguinho, só que dentro da ciência do Danilo. Então aqui são elementos de defesa, né? Quando a gente olha aqui, olho de boi, que traz olho a de visão, né? Tem um porquê de cada elemento que a gente coloca. E todo fio na Jurema, ele é feito com sementes. Dentro da nossa família, os fios eles são feitos com sementes. Esse é da minha mestra. Só de olho de cabra. Olho de cabra, mestra Catarina, que é... Nós vamos dar um pequeno intervalo e aí ele vai falar sobre esse colar e sobre a mestra. Vamos lá. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente, às 1h30 da tarde. E quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. E retornando agora, eu gostaria que eles falassem sobre as suas mestras. As mestras? Mestras e mestres. Mestres e Mestres e mestres. mestras. Ah, então vamos lá. Primeiro vamos para o conceito do que é mestre e mestra dentro da Jurema, né? Porque muita gente acaba confundindo com os mestres ascensionados, né? Com a divindade, né? Nesse sentido. Mestres e mestras, eles têm esse nome justamente porque eles maestram a casa de Catimbó. Tanto que no Nordeste é muito comum, né? Numa casa que é especificamente de Catimbó, só o mestre ou a mestra darem todo o andamento das giras, dos trabalhos, não tem interferência de outros espíritos. Por isso que eles são chamados de mestres. Mas dentro do culto Catimbó-Jurema, os mestres eles são aqueles que se encantaram, né? E eles eram trabalhadores, eles eram pessoas do povo. Então eles podiam ser parteiras, rezadeiras, benzedeiras, mulheres da vida, estivadores, né? Caçadores. São pessoas que tiveram suas profissões ali e acabaram tendo contato com os indígenas e ficaram com essa missão de difundir mais o seu conhecimento, né? Hoje, o meu mestre é Zé do Juazeiro, ele é um mestre rezador e herveiro. Olha que legal. É muito bonito o trabalho dele, mas ele é bem quadradinho ali, bem na risca. Eu falo que ele é bem mais chato que eu, em muitos momentos, né? E a minha mestra é uma mulher da vida. Foi uma mulher da vida, né? Ela foi uma mulher e ela é muito alegre, ela é muito carismática. Uma das frases que ela sempre fala é que ela é uma mestra desconhecida na Jurema, porque tem mestres que são muito conhecidos dentro da Jurema, como Maria Luziária, Paulina, Ritinha, mas quem conhece ela jamais esquece, porque ela é uma coisa assim incrível. Eu falo que ela mudou a minha vida, e realmente mudou a minha vida mesmo. Se hoje eu tenho casa, é por conta dela. Olha que legal. Pelo que ela fez, pelo que ela movimenta na minha vida hoje. Então, assim, é muito gostoso e, ao mesmo tempo, para mim, vou fazer um parênteses aqui, é um pouco constrangedor, porque eu sou muito quadradinho também em algumas coisas, né? E aí, casado com quem não quer um triângulo... E tendo uma mestra Kenga, né? Tendo uma mestra Kenga... Ele entendeu, né? Ela acaba sendo muito expansiva, ela traz muita coisa, assim, da brincadeira de duplo sentido, e são coisas assim, que saem que não tem como controlar, né? E cada mestre tem a sua ciência específica, ela trabalha muito com amor. Agora, no caso do Danilo, ele já tem outros mestres que fazem trabalhos diferentes dos meus, mas o contexto, o direcionamento é o mesmo, que é desenvolver, trabalhar, limpar, ajudar, movimentar. Então, você pode falar dos seus mestres? Pode falar que eu tô adorando você falando. Quando é Jurema, Ele traz como mestre Malunguinho, que é um quilombola, que tem toda essa questão da defesa, do ataque, territorialidade e tudo mais. E tem uma mestra na Jurema chamada Catarina, que ela é uma bruxa, né? Ela é aquela bruxa do Nordeste, aquela pessoa que fazia realmente os feitiços aí, da magia natural, daquela coisa toda que traz do conhecimento da magia europeia também. Então, os mestres e as mestras, como eu disse em relação à dualidade, né, eles têm a sua dualidade também. Eles trabalham muito do lado da direita, que é a cura, o desenvolvimento, a compreensão, a elevação, mas também trabalham à esquerda, que é
realmente se precisar... Abrir caminho, proteção, limpeza. Exatamente. E se tiver que derrubar, a gente derruba. É uma coisa que o Juliano, acho que ele não vai falar, então deixa pra eu falar, já que é o lado da esquerda comigo. Nada é por acaso mesmo. O Juliano e eu somos eu acredito que meu companheiro aqui, meu marido, é um encontro que precisava correr mesmo. E ele vem assim, e aí a gente, não é por acaso de nós trabalharmos com a espiritualidade. Eu já venho desde a minha infância, né, no meio de uma família, como eu disse, ecumênica, e ali no meio das bruxas, tudo. Minha mãe sempre muito dentro dessa questão. E aí fui crescendo, estudando e trabalhando em algumas casas, até conhecer o Juliano. Não sabia o que era Jurema Sagrada, tanto que a primeira vez que eu ouvi que meu mestre, Malunguinho, veio numa ritualística com a ayahuasca, isso em 2019. Ele falou assim: eu vou te mostrar o que é Jurema e quem eu sou pra você, verdadeiramente dentro de Jurema. Quando ele falou isso, o que eu achei que ele tava falando? Jurema, cabocla. Eu não fazia ideia do que era a religião de Jurema. Então, é isso que eu falei pra você. eu fui entendendo, e aí no último, em 2021, olha que tempo que demorou, depois de, né, muitos trabalhos ali dentro da ayahuasca, ele falou assim: e agora chegou um momento em que eu vou colocar um juremeiro no teu caminho. Que foi? E aí ele veio me explicando, né, e só que ele E falou ele não assim, aceitava. não, porque eu tava vindo de uma época que eu tava, tipo assim, bom, eu tava com várias questões e estava super vegetariano, quase um vegano, não compactuava com a ideia de sacralização animal, sendo que eu cresci vendo isso, Thaís. Eu cresci vendo isso dentro de casa. Minha mãe, eu nasci dentro do berço umbandista e Jurema, só que eu não sabia. Pra mim era só Umbanda. Mas depois, com o tempo, aquilo que o Juliano falou, você vai caindo a ficha, que você vai lembrando da sua ancestralidade, que a sua avó falava, deixava de falar e bababá. E é verdade, eu comecei, abriu-se, né? Eu digo que a ayahuasca me trouxe a Jurema junto com eles, e abriu, na verdade, essa tela, porque eles já estavam no meu caminho, só que me colocaram de verdade dentro dele. E aí precisava, como que eles iam fazer com que eu adentrasse dentro da religião e aceitasse tudo de volta, aquilo que eu já via quando era pequeno. Então, ele me levou para hoje, quem é o nosso juremeiro, o nosso padrinho. Um beijo, pai. Paulo de Alcântara, o nosso juremeiro, lá também. E aí eu fui quebrando de novo os tabus e aceitando, e eu falei, não, eu quero sim a Jurema na minha vida, e ela fez grandes transformações hoje. Então, a Jurema, ela é um divisor de águas na minha vida, né? E o Juliano, nós estarmos juntos, uma próxima vez eu quero voltar e falar sobre as medicinas da floresta, não vou entrar nesse tema aqui agora. Mas eu já via o Ju lá, né? Nas minhas várias consagrações e mirações. Então, na Jurema, existe o uso da ayahuasca? Não. Não tem nada a ver, inclusive. Nada a ver. Inclusive, esse é um ponto interessante de ser falado, porque assim, muita gente acaba procurando o culto catimbó porque acha que tem a ayahuasca. Sim. Porque existe uma bebida sagrada também dos indígenas chamada Jurema. E esse chá da Jurema é feito com alguns elementos específicos da árvore da Jurema que dão ali, que tem o fator enteógeno, né, que faz terminação e tudo mais. Só que as pessoas elas vêm procurar o culto catimbó porque tem o vinho de Jurema, e isso é um segredo do juremeiro. A composição desse vinho, então ele é feito com vinho, basicamente, né, vinho tinto, mas tem cascas, raízes que são específicas do segredo daquele juremeiro. Então, cada vinho de Jurema dentro de uma casa é diferente. O meu vinho de Jurema, por exemplo, é diferente do vinho de Jurema que ele faz. Porque traz da ciência do conhecimento de cada juremeiro que cada juremeiro quer despertar. Então, muita gente vem buscar esse conhecimento. Não só esse conhecimento, mas buscar a ayahuasca dentro do culto catimbó. Ou o chá de Jurema. E aí a gente fala assim, então, né? Não é bem assim, não é assim que funciona. Porque o vinho de Jurema, ele não é utilizado para ter mirações. Ele é utilizado para fazer com que você se conecte mais fácil com o seu mestre, com sua mestra, com seus encantados. Porque se a gente parte do princípio que existem as árvores encantadas e cada árvore tem a sua casca específica, e aí cada encantado é encantado num elemento da natureza, a gente traz essa conexão. Então, é muito sutil
E as pessoas acabam entendendo que isso pode causar vibrações. A ayahuasca a gente já viu alguns casos de que as pessoas surtam, né? Não sabe usar. Erroneamente, existe aí, é uma coisa que eu quero, por isso que eu quero um dia vir para falar só disso. É uma vertente da minha vida também, que é outro divisor de águas e na minha vida, e para mim trouxe transformações e continua fazendo assim grandes coisas na minha vida, e hoje eu trabalho com isso. Então eu fui estudar, inclusive quando eu estava no navio, durante a minha estada lá, eu estudei online, sabe, também, e hoje eu tenho segurança para poder ministrar isso. Mas quando alguém procura o Juliano perguntando sobre isso, ele bate essa bola para mim, pede para as pessoas falarem comigo, e aí é outra ritualística que ocorre fora da Jurema Sagrada e fora da Umbanda. Aí eu já jogo pro lado do xamanismo. Pessoal, que a gente tem que sempre ter confiança e com pessoas sérias, o que a gente vai fazer com a nossa vida. Sim. Então a procura tem que ser realmente com aquelas pessoas que sabem, como o Dani e o Juliano, que estudam, que foram atrás, que pesquisaram, entendeu? Não é de qualquer jeito. E eu fiz com vidas, né? Porque eu tô trabalhando isso, eu lido com vidas ali. Sim. Então, eu procuro saber o porquê que a pessoa está procurando, né? A medicina, o nome diz, é uma medicina, só que ela, uma coisa interessante, ela não nos cura, mas ela nos ensina o caminho da nossa autocura. Então é isso que eu pretendo. Se é curioso, ontem mesmo eu dispensei uma pessoa. Eu vou fazer agora uma ritualística dia 10 de maio e eu não permiti que ela participasse na minha casa, na nossa casa não. Porque é muito sério isso, entendeu? Ela causa sim efeitos físicos, energéticos, espirituais e nos abre portais e que nos ajudam, é para nos ajudar. Né? A gente olhar para nossas feridas, cicatrizes, tudo aquilo que precisa de ressignificação, e ela vai nos conduzir, apenas conduzir. Mas o que a gente vai fazer com que ela vai nos mostrar é por nossa conta própria. Desculpa, moça do som. Então é isso. Mas uma próxima vez eu falo sobre isso. Nós chegamos agora ao final do nosso programa e eu queria que vocês deixassem um recado para o pessoal, algo que pudesse um pouquinho transformar a vida deles. Vai, Ju, fala aí. E deixa o endereço da casa. Com certeza. Bom, um recado que pode transformar vidas, né? A gente estava falando agora sobre responsabilidade de lidar com vidas dentro de um contexto ritualístico. Se você se interessou por Jurema Sagrada, se você está ali com essa intenção de visitar, visite um lugar, veja se realmente esse lugar é importante para vocês, se ele vai tocar o coração de vocês, porque hoje em dia muitas pessoas procuram muita coisa para poder preencher um espaço que não é especificamente um terreiro que vai completar. Então, entenda se realmente esse caminho é para você. Busque aquilo que vai trazer para você coisas boas, confie na sua espiritualidade, peça para que seus guias te mostrem caminhos que são importantes para que você aprenda, porque hoje em dia está muito aberta muita coisa e as pessoas acabam não tendo esse respeito com a vida alheia. E entender que realmente, às vezes, o que a pessoa precisa muitas vezes é de um abraço e não de fazer parte de algum espaço. Eu não estou falando isso porque pessoas não precisam fazer parte de espaços como terreiros, por exemplo, mas elas precisam, só que às vezes não é aquele lugar. E com essa sede, com essa vontade de querer fazer parte, muitas vezes você entra num lugar onde você se frustra. Então, o recado ele é mais aqui para o pessoal do que para o espiritual em si. E façam suas rezas, façam seus banhos, suas orações, que são muito importantes para que você se mantenha conectado, até por conta de muita coisa que tem acontecido no mundo aí fora. Independente de religiões, né? Independente de ser um bandista, católico, cristão, evangélico, bruxo, se conecte com sua essência, com seu ser divino. Todos somos deuses e deusas divinos, somos partículas divinas únicas no universo. Então conecte-se consigo mesmo. Mas eu não acredito nisso, não acredito naquilo, então acredite em você. Isso é o mais importante, é mais importante do que acender uma vela, do que tomar um banho de erva. Isso tudo ajuda. A ritualística é maravilhosa. As nossas ervas, a nossa medicina na floresta, né, elas são vida. Elas são energias que fluem e sim, sempre nos trouxeram a cura, né? As rezas das mãos divinas, das mãos e das falas de uma rezadeira, né? Ali aquela senhoria que bate a folhinha de Guiné ali em você e quebra ali uma demanda, sim, é tudo muito importante.
desde que você acredite em você e se conecte com o isso seu eu que divino. eu ia falar. Às vezes as pessoas, não sei se isso acontece com vocês, as pessoas pegam o problema delas, resolve Sim, pra mim. exatamente. E é isso que eles estão falando, Terceiro. você se conhecer, você entender o que você precisa, entender quem você é, para essas coisas te ajudarem a te curar. Mas não são eles que vão curar. Exatamente. É o que Mestra Catarina fala. Você precisa ter o poder e tomar posse da sua chave para colocar dentro dessa engrenagem que existe dentro de você e acioná-la para que ela vire, comece a girar a seu favor. Porque se você não cuida de você, não cuida da sua mente, do seu espírito, vai afetar o físico, porque o corpo somatiza coisas boas e coisas ruins. Então essa engrenagem vai parar e vai enferrujar. E só cabe a nós pegar a chave do nosso poder interno, tomar posse dela e colocar ali e girar a nosso favor. E aí sim, você fez isso, você vai começar a emanar a sua energia, a sua força dentro de você, porque você está acreditando que sim, você pode fazer essas mudanças em sua vida. Então eles têm como se aproximar e usar dessa energia para te ajudar a te conduzir ali. Isso aí. Né? Jesus já fazia isso, não é verdade? Ele fazia com que a pessoa se curasse. Muitos pensavam que eram milagres, mas o milagre está dentro de nós. Né? É dentro de nós. Se cura que eu te curarei, né? A ti mesmo. É isso aí. Meninos, muito obrigada por vocês Eu que terem agradeço, vindo. Fiquei Thaís. muito feliz, muito Obrigado legal mesmo, de viu? conhecer tanta a Jurema que eu realmente não conheci. E olha, vou visitar vocês Visite, sim. em breve. Nossa casa, É onde fica? Nosso espaço fica em Santo André, no bairro Capuava, da rua Ligúria, número 700. A gente tem a página no Instagram, que é Espaço Encantos de Jurema, tá? Procure aí no Instagram, que também tem no Face, amor? Não, só no Insta. Instagram. Então vocês procurem lá, Espaço Encantos de Jurema. Nós fazemos as nossas giras de 15 em 15 dias, tá? Aos sábados e domingo. Ou seja, se no sábado é Umbanda, no outro fim de semana, a gira não vai ser aos sábados, vai ser ao domingo. Vai ser no domingo e será Jurema. Mas vai ter agenda lá no Isso, Instagram. e lá no Instagram Insta tem a nossa agendinha lá. Então, venha. E estão todos convidados, inclusive você, minha lindeza. meu amor. Dia 27, né? A gente vai fazer a nossa feijoada de Ogum com bingo. Ontem esse homem tava comprando as coisas. Olha, ontem esse homem tava lá comprando um monte de coisa maravilhosa. coisa boa, Vai ter coisa boa nesse bingo, hein? Bonita que é outra, mais legal que dia a outra. 27 ao Vamos lá. meio-dia, tá? Só entrar em 27. contato no direct e chamar a É gente. isso aí. Gente, beijo e até o próximo programa. Obrigado.